Da gente falar sobre algum assunto, né, polêmico do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. São os fatos da semana. Hoje a gente vai falar sobre o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que publicou na última sexta-feira um decreto proibindo o sigilo prévio de documentos relacionados ao governo do estado. Veja aí. No ano passado, após divulgação da imprensa, o governador Geraldo Alckmin revogou sigilos estaduais, que tornaram documentos do metrô e da CPTM em ultra-secretos. Com isso, a população só teria acesso a informações como atraso em obras, por exemplo, depois de 25 anos. Mas em outubro, o governo se comprometeu a rever a norma e divulgar uma nova tabela. No começo deste mês, a Secretaria de Segurança Pública decretou o sigilo de 50 anos sobre os dados de boletins de ocorrência registrados pela Polícia de São Paulo. Essa nova classificação faria parte das revisões prometidas por Alckmin com relação ao sigilo de documentos e informações do Estado. Passados poucos dias, o governo estadual voltou atrás e acabou revogando o decreto. Mas qual a real necessidade do sigilo em documentos do Estado? O que o governo sinaliza com a sua revogação? É o que vamos falar agora no Revista da Cidade. Pois é, estamos com o doutor Eduardo Leite para falar sobre esse assunto hoje. Tudo bom, meu querido? Bom Como é que dia. você tá? Eu tô ótimo. E Tá você? bem-vindo sempre, eu viu? Eu faço sempre você levantar, né, pra me beijar. É o É que mínimo eu que eu gosto faço, de né? beijar. Eu também. Que a gente não economiza beijo, não. Não é? Ainda bem, né? É, isso é bom. Agora é o seguinte, vamos falar sobre esse assunto, que a gente já falou sobre isso há um tempo atrás aqui no Revista, quando o sigilo foi decretado, né? A gente, inclusive, comentou qual é a importância disso, que tipo de impacto que isso pode ter na sociedade, na divulgação de números. Então, agora o governador voltou atrás. O que aconteceu, doutor? Você sabe qual é a leitura que eu faço? Que todos querem esconder o presente e apagar o passado, né? Ah, mas porque tem muito interesse nisso, né? uma hora decreta, né, que através é um decreto, um ato do governador, o sigilo por 50, por 100 anos. Né? Envolve o metrô, envolve a CPTM, enfim, envolve a Secretaria de Segurança Pública, a questão do sistema penitenciário, enfim. Aí, num outro momento, vai e revoga tudo isso, né? Ou seja, decreta um outro dizendo que não há sigilo. Para mim, isso é muito simples, né? Basta ler a Constituição, que diz claramente que todos os atos praticados por aquele que está investido na função pública, deverão ser públicos. Então, o que acontece? Quando se decreta, como já fez isso 2 vezes e agora revoga tudo, na verdade, é uma simples leitura da Constituição. Parece que não tem assessoria, Regiane, esse governador, porque não é possível, né, que você venha decretar um sigilo por 50 anos nos boletins de ocorrência. Né? Ou seja, aonde você tem o dever, né, de noticiar, de informar a população do que está acontecendo. Por exemplo, a questão das estatísticas. Né? Porque na verdade se decretou o sigilo nos boletins de ocorrência, justamente para poder inviabilizar a questão dessas estatísticas de aumento de criminalidade no Estado. Né? Então isso é uma bobagem, mesmo porque todas as vezes que um decreto é baixado pelo governador proibindo alguma coisa ou determinando sigilo em documentos, tem aí a Constituição que diz que não pode ser negado a publicidade. E além disso, ainda tem um remédio dentro da Constituição que nós chamamos de habeas data, ou seja, é o direito à informação. Qualquer cidadão tem direito à informação. Então não adianta ficar
ficar perdendo tempo com essas bobagens. Para mim são bobagens, né? Ou seja, uma falta de orientação da própria assessoria. Alguém tem que avisar o governador. Governador, já está previsto lá na Constituição. Já pensaram nisso antes? Já está previsto. Em 88, já faz 20 e poucos anos que já pensaram nisso e disseram o seguinte: não tem sigilo nenhum em relação. O único poder que pode decretar sigilo é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode decretar numa investigação, pode decretar num processo específico. Mas enquanto ele está sendo arrolado, depois de concluídas, as informações são públicas. Enquanto tiver uma investigação em curso. Assim que terminar aquela investigação, que não interfere em absolutamente nenhuma outra informação, então imediatamente o juiz já revoga aquele sigilo. Então só o juiz, só o Poder Judiciário pode decretar sigilo num determinado processo, numa determinada investigação. É óbvio que tem certas coisas que você tem que manter sobre sigilo, ou seja, sobre uma determinada reserva, tá? Por exemplo, a questão do sistema penitenciário. É óbvio que você tem algumas coisas que você não pode tornar público isso. São questões estratégicas, Por uma questão estratégica, de segurança. De inteligência, claro, né? A quantidade de armamento que entra no presídio, né? Ou seja, a quantidade, às vezes, até de celulares. Celulares eu acho que tem que, na verdade, realmente escancarar, né? Mas tem algumas coisas que, obviamente, uma questão estratégica. Agora, é óbvio... Coisa que acho que eles nem sabem. Né? É óbvio. O Brasil ainda, em que pese nós temos aí algumas questões que são atos de terrorismo, em que pese não entenderem desta forma, por exemplo, atear fogo em ônibus, isso são atos violentos e não são atos de vandalismo, atos de terrorismo mesmo, que quer desestabilizar o governo. Então, tem determinados atos ou determinadas investigações que há necessidade de você, por um período, né, determinar essa restrição, né, esse sigilo. Mas não pode ser 50 anos, não pode ser 100 anos. Né? Ou seja, então, isso é uma grande bobagem. Eu acho que o governador está perdendo energia com essa questão. A impressão que fica mesmo, que parece que não tem nada mais importante para se preocupar, como se a gente não tivesse N questões a ser resolvidas dentro do Estado. E perdendo, porque o que acontece? A questão dos metrôs, das obras que estavam atrás, você não precisa decretar sigilo, basta dar uma volta na cidade que você vê que está tudo parado. Não tem funcionário trabalhando. Aquela sensação de que estão querendo esconder alguma ilegalidade, porque já que a coisa realmente não está funcionando como deveria, como a gente gostaria, a impressão que dá é que tem, né, alguma coisa para ser escondida aí quando você decreta sigilo dessas informações de contratos, de licitação, desse tipo de coisa. Agora, existem algumas informações que realmente são importantes ficar em segredo para preservação, por exemplo, dados de vítimas em boletim de ocorrência. Eu acho que a ocorrência em si não deve ficar em sigilo, né? O que aconteceu, enfim, até para prestar contas para a sociedade que aqueles números, que aquilo está acontecendo. Agora, endereço, nome de vítima, essas coisas são resguardadas? São duas coisas, gente, que nós precisamos abordar de forma separada. Primeiro, a questão do fato. Ou seja, o fato em si, né, você divulga o fato, mas você não precisa revelar quem são as partes. Conta o milagre, mas não conta o santo. Óbvio, não há necessidade. Tá. Em que pese, eu acho que muitas vezes a questão do criminoso, aquele que pratica o crime, há previsão na Constituição que ele tem o direito à imagem e ele não pode ser exposto. Isso é um direito constitucional. A questão da vítima, a questão do próprio programa para poder preservar testemunhas. Então, essas questões pessoais, de foro íntimo, né, que são privadas, essas sim, né, identidade da vítima, por exemplo, na questão do estupro, né, a prática do estupro. Isso há uma necessidade, de uma forma natural, da preservação do nome da vítima que eventualmente tenha sido estuprada, né? Então, é uma questão, é óbvio, é uma questão, tanto é verdade que se coloca até uma caneta negra em cima se aplica uma tintura em cima do nome para poder preservar a identidade da vítima em relação à questão do estupro, entendeu? Então, isso é uma outra questão, mas
um direito privado, um direito da intimidade da pessoa, da vítima. Né? Se ela eventualmente quer tornar isso público, ela pode. Ela mesma diz, não, eu fui, né, eu sofri um constrangimento, enfim, mas ela se coloca, ela se apresenta e ela revela a sua intimidade. É outra coisa, entendeu? Agora, então, com relação a fatos, você não pode restringir o direito da sociedade, do brasileiro, enfim, ter conhecimento daquela situação. É a mesma coisa que está acontecendo hoje na questão da Lava Jato. Ele não pode isso, não pode... Não é que não pode, ou seja, a prática de crime ela tem que ser revelada. Deve, né? Deve ser revelada, claro. Sobretudo, né, é o que eu digo, não há em que pese a Constituição dá o direito da preservação da imagem. A imagem, não o nome. A imagem, sim, ela pode ser preservada, mas o nome, não. Das pessoas que praticam atos criminosos, esse não tem a sobrevida. Nenhum. Ou seja, tem que ser, na verdade, revelado como noticiado, porque senão você está colocando aí uma censura à mídia, à imprensa, né? E que isso não pode efetivamente acontecer. Você vê, é muito comum, por exemplo, numa reportagem, as pessoas apagarem a luz e manter a intimidade preservada, inclusive quer, né? Alterando até a voz. Né? Então, isso, por quê? Porque, na verdade, é um direito assegurado na Constituição da sua intimidade, né? Da sua intimidade. Agora, tem pessoas que são públicas e quando a pessoa é pública, aí não tem como fazer, né? Quero lembrar você que o doutor Eduardo está sempre aqui às terças-feiras ajudando a gente a entender assuntos mais importantes, assuntos, claro, de grande relevância para nós, enquanto sociedade, enquanto cidadãos. Então, para a gente entender e fechar esse assunto, existe uma nova regra em cima do sigilo ou não? Não, agora ele está tudo atrás. Agora ele está cumprindo a Constituição, dizendo que todos os atos praticados deverão ser públicos, né? Agora ele tá na legalidade, está praticando aquilo que a Constituição determina, aqueles que estão investidos na função pública, né? Na função pública. Não dá para legislar inconstitucionalmente. Só para poder fechar isso, o artigo 37 da Constituição é claro, ou seja, aquele que está investido na função, que pratica atos em nome do Estado, ele tem que praticar os atos legais, né? Quando há ilegalidade, obviamente, é o crime praticado, de forma impessoal, não pode direcionar a única pessoa, né? De uma forma revestida de moralidade, não pode ficar deturpando, eficiência, coisa pouco utilizada nesse país, né? E a última que é a publicidade. Então, essa última é justamente que assegura a publicidade de todos os atos praticados por aquele que está investido na função pública. Então, esse negócio, eu não posso revelar, isso só o Poder Judiciário que pode restringir. Que pode decidir. Só, ninguém mais. Quer continuar fazendo contato com o doutor Eduardo Leite, inclusive até para sugerir novos assuntos aqui, pode entrar no nosso Insta sempre e comentar com a gente o que você gostaria que a gente conversasse a respeito aqui no estúdio, que tal? É só você acessar lá no Facebook também, Eduardo César Leite, facebook.com/Eduardo César Leite. Querido, obrigada pelas informações mais uma vez.